a envolver a todos nós, encarnados e desencarnados. Pedindo ao Pai amado que possa estar em cada coração, que possamos sentir neste momento muita paz, muita esperança, a alegria, não a alegria de risos extremos, mas a alegria de ter dentro de nós Mestre Jesus amado. E nos prepararmos para estudarmos essa obra deste Espírito muito abençoado, Leon Denis. Possamos sentir a presença dele em nosso pensamento. E com isso, entendermos o porquê da vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, o capítulo de hoje é pequenininho, eu acho que dá para a gente ver ele e dar uma introduçãozinha no próximo. Vamos ver como é que fica. O título do capítulo de hoje é o Objetivo Supremo. Quem acha que seja o Objetivo Supremo? Quem está achando que seja o Objetivo Supremo? O Objetivo Supremo de Deus para conosco. Ninguém quer falar? Tudo quietinho? A busca de chegarmos, não à perfeição, a perfeição absoluta é Deus, mas a busca de chegarmos à perfeição relativa, né? A busca da perfeição relativa, dessa felicidade que a gente tanto busca, do entendimento do porquê da vida, não é? Para que a gente possa, não entre aspas, né? Não sofrer tanto como a gente acha, né? Que todo esse sofrimento que a gente passa, dores, dificuldades, obstáculos, que muitas vezes pode ser um impedimento. Então, eu acho que esse objetivo supremo é crescer. Crescer, como você falou, e a gente entender as razões das situações que a gente atravessa, né? Porque uma coisa é você atravessar uma situação difícil sem compreender o porquê daquilo. Né, você passar pela dor sem você poder compreender o porquê daquilo, né? Por que comigo, por que as coisas acontecem só comigo, né? Não acontecem na casa ao lado, só acontecem da minha porta dentro, né? Quando a gente consegue compreender isso, quando a gente consegue entender que essas atribulações fazem parte da nossa caminhada, da nossa jornada, quando a gente consegue entender isso, a gente começa a olhar, não que não sofra, não doa, mas a gente começa a olhar essa dor, começa a olhar essa trajetória, às vezes parece assim insuportável, de uma outra forma. E quando você parte para o entendimento, você começa a compreender também, né, que não é eterno, que isso não é eterno. Que por mais que incomode, isso não é eterno, né? Então é a compreensão. Jesus disse para a gente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós somos assim libertos dessa ideia de dor, dessa ideia do nunca mais, que a morte muitas vezes pode trazer para a gente, né? A ideia do nunca mais vou ver, eu nunca mais eu vou ter conhecimento, eu nunca mais eu vou ter contato, vou saber mais. Então, todas as dores, todas as angústias que esse conceito pode trazer para a gente, na medida em que a gente compreende, que a gente entende, começa a perceber que nada é eterno, que não existem as penas eternas, que nada é eterno. Então, essa mesma dor, ela vai incomodar, mas ela incomoda de uma forma diferente. Né? Ela incomoda de uma forma diferente. Estou gravando, Rosângela, vou ter gravado, esqueci não. Bom, então esse objetivo, né, que Leon Denis coloca para a gente aqui, da maneira dele, né, na linguagem dele, né? E ele começa assim: homem, meu irmão, tem fé no teu destino, pois ele é grande. Quer dizer, não esmoreça com o teu destino e com as angústias que esse destino pode trazer para você. Tem fé no teu destino, porque ele é grande. Nasceste com faculdades incultas, aspirações infinitas, e a eternidade te foi dada para desenvolver umas e satisfazer outras. Então, nós nascemos, como os Espíritos trazem para a gente, nós nascemos simples e ignorantes de conhecimento, mas com essa potencialidade toda dentro da gente, esperando uma oportunidade de desabrochar. Né, de desabrochar lá dentro da gente. Então, como ele coloca, são faculdades incultas, aspirações infinitas, e a eternidade foi dada para desenvolver umas e satisfazer as outras. Então, nós temos esse tempo pela frente para poder ajustar, para poder entrar em contato com todas essas faculdades que estão latentes lá dentro da gente. Estão latentes lá dentro. Né? Lembra aquele feijãozinho, quando a gente pede para a Lula colocar o feijão na Kátia?
Kátia, seja bem-vinda. A gente pede colocar o feijão lá o feijão de uma sementezinha seca, quando ele entra em contato com a umidade, ele abre as duas partes que ele tem, que a gente chama de cotilhado, né? Abre aquelas duas partes e vai brotando dali, vai surgindo o brotinho que vai subindo. Então a vida está latente na semente. A partir do momento em que ela encontra as condições propícias, ela vai se desenvolver. Então, assim somos nós. Nós temos todas essas potencialidades lá na gente, lá na alma da gente. Nós temos isso. E nós vamos desenvolvendo essas potencialidades à medida em que as oportunidades vão surgindo para que a gente possa desenvolver essas habilidades. E ele continua. Crescer de vida em vida, esclarecer pelo estudo, purificar-te pela dor, adquirir uma ciência sempre mais vasta, qualidades sempre mais nobres. Eis o que está reservado. Então, nós não somos reservados às penas eternas, nós não somos reservados a situações de sofrimentos eternos. Né? Crescer de vida, a cada encarnação, a gente vai acertando uma aresta do nosso espírito, né? Aquela aresta que está lá incomodando, que está espetando, que está incomodando numa encarnação, a gente acerta uma, outra encarnação acerta outra, às vezes a gente acerta mais uma numa encarnação, mas de vida em vida a gente vai acertando essas arestas, vai entendendo, vai compreendendo isso, então vai se ressarcindo com a lei divina, de vida em vida, né? Esclarecer pelo estudo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na medida em que se conhece, na medida em que se aprofunda no estudo, então a gente vai vendo que não é assim, não tem o início do berço e não termina no túmulo. Né? Esse intervalo entre berço e túmulo é a oportunidade que a gente tem de acertar essas arestas do nosso espírito. Mas ela não começou lá, nós não nascemos lá no berço, nós renascemos ali, porque temos uma folha corrida, e não terminamos no túmulo, nos preparamos para uma outra etapa. Né? Purificar-te pela dor. Vai fazer a gente pensar duas vezes a respeito das nossas adversidades, né? Adquirir uma ciência sempre mais vasta, o conhecimento sempre mais vasto, qualidades sempre mais nobres. Por que qualidades sempre mais nobres? Porque a gente entende e consegue compreender que determinado comportamento não vai nos levar a absolutamente nada. Quando a gente teima, né? A gente teima em fazer, até que a gente compreende que não adianta fazer ali, não adianta botar murro em ponta de faca que não vai dar certo ali, né? Então a gente parte para uma outra oportunidade, parte para um outro pensamento, parte para uma outra aventura aí, entre aspas, não seria uma aventura, mas uma outra oportunidade que se lança para a gente, né? Qualidades mais nobres, nós vamos melhorando e a gente vai melhorando também as nossas qualidades, né? Já estivemos lá atrás como bárbaros, onde tínhamos atitudes atrozes para com os nossos semelhantes, já andamos a beça por aí, sabe-se lá Deus como e quando e onde, né? E a gente está aprendendo, já não estamos tão rasteiros, né? Ainda falta um caminho pela frente, mas nós não estamos assim tão rasteiros, né? Então a gente vai enobrecendo, vai melhorando as nossas qualidades, a gente vai apurando essas qualidades na medida em que a gente compreende que determinado ato, determinação vai levar a absolutamente nada, né? Eis o que te está reservado, isso está reservado para a gente. O que está reservado para a gente é uma caminhada, que pode ser longa, pode ter aritos caminho, pode ter desvios, mas é uma caminhada que está reservada para a gente, onde a gente vai poder adquirir conhecimentos novos e ir melhorando as nossas qualidades, as nossas realidades espirituais, para chegar lá ao topo outro topo da escala espírita, não os espíritos puros, mas aqueles espíritos perfeitos, mas aqueles espíritos mais puros, e, consequentemente, a felicidade. Porque se você tem paz, você é feliz. Né? Se você consegue ter paz, você consegue ser feliz. A gente, às vezes, não se considera muito feliz, porque existem as coisas assim, atormentando, né, o juízo da gente, atormentando as nossas ações, atormentando os nossos pensamentos. As nossas ações, os nossos pensamentos, que muitas vezes não são as nobres, né? Às vezes a gente posta um sorriso no rosto, um afago na cabeça do colega, na cabeça do amigo, mas os nossos pensamentos por dentro, às vezes a gente está assim, meu Deus do céu, se eu pego o pescoço, se eu consigo colocar as minhas mãos nesse pescoço, a coisa ia ficar diferente, né? Então, é a dualidade entre o nosso pensamento e a nossa ação, aquilo que nós externamos, né? Depois ele diz assim, deu-te os meios de colaborar em sua obra. Deus fez mais ainda por ti. Deu-te os meios de colaborar na sua obra. De participar da lei do progresso sem limites, abrindo novos caminhos para os teus semelhantes, elevando os teus irmãos. Como é que a gente consegue, né? Vamos pensar aqui. Como é que a gente colabora na obra de Deus? Como é que nós somos colaboradores da obra de Deus? Participando dessa lei de progresso, que nós somos regidos por essa lei de progresso, não ficar estacionados
um lugar só, nós progredimos, nós caminhamos, embora aos nossos olhos não, mas progredimos, caminhamos, né? Como é que nós vamos colaborar com essa obra de Deus, participar dessa lei, abrindo novos caminhos semelhantes e elevando os irmãos? Na prática do dia a dia, não é só aqui no texto de Deni, não. Na prática do dia a dia, como é que a gente colabora com Deus? Como é que a gente colabora com Deus e como é que a gente eleva os irmãos? Na prática, no dia a dia. Como é que a gente faz isso? Uma coisa que a gente possa fazer, vamos pensar em uma coisa que a gente possa fazer para colaborar na lei de Deus, na prática do nosso dia a dia. Como a gente faz isso? Ana, você pode falar? Dá um exemplo na prática, como é que a gente consegue fazer isso? Eu acho que tudo que a gente faz no nosso dia a dia, tá? Que até as coisas mais simples, que auxilie alguém e que nos faça bem, eu acho que a gente está auxiliando na obra de Deus, no nosso dia a dia mesmo, nas pequenas coisas, evitando conflitos, não só conflitos externos, mas conflitos internos também nossos. E a gente vai se arrumando. E conforme a gente vai se arrumando, eu acho que a gente vai colaborando cada dia um pouquinho mais com a obra de Deus, e principalmente no auxílio diário a qualquer pessoa que esteja próxima a nós. Não precisa ser, né, grande caridade, como a gente diz. Não, aquela caridade diária, do auxílio pequeno, do auxílio normal, da paciência, da tolerância, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim, sim. Sandra, você gostaria de colocar alguma questão? Eu estava na mesma linha de pensamento da Ana. Acredito que é coisa da educação mesmo, né? Não só a educação na escola, como tem oportunidades de professores, você ajudando, educando as pessoas com atos simples, como ela citou, né? Eu tenho até uma passagem que acontece com frequência no ambiente que eu trabalho. Tem algumas pessoas que têm características de serem assim, arrogantes, desfia, você acha que elas assim, eu tenho direito, como eu sou chefe, de gritar com o meu funcionário. E aí eu sou muito usada pelas minhas colegas, né, para ficar amenizando essa situação. Tipo assim, o chefe, quando está muito nervoso, berrando, e as meninas têm muito medo, elas vai lá, Sandra, conversa com ela, pede para ela se acalmar. E aí eu fico fazendo esse papel. Não me acho super assim, não, tá? Mas eu acho que, assim, bem ou mal, acaba fazendo, ajudando, como a Ana falou, essa coisa da paciência, da tolerância, né? E como eu tenho um pouquinho de característica, eu acabo conseguindo fazer um pouquinho isso. Então, eu acho que indiretamente ou diretamente, está ajudando na obra de Deus, está tentando fazer com que essa pessoa perceba que o fato de ser filha não dá o direito dela de estar mandando em todo mundo, você pode, né, trabalhar mais tranquilo. Acho que, assim, são coisas que vai acontecendo na rotina do dia e que acaba ajudando, acredito eu. Sim, sim, com certeza, né? Acaba auxiliando até aquela pessoa, como você falou aí no seu caso, como ela colocou também, a refletir um pouquinho, né? A refletir sobre as suas ações, refletir sobre os seus atos e ver se ela não está entrando assim, num abuso de poder, né? Naquele coisa, sabe o que está falando? Essa pessoa, né? Exatamente isso, né? Mais alguém quer fazer alguma colocação? Simone, Marisa? Eu acho que uma grande oportunidade nossa nas casas espíritas é a evangelização. Sim. A gente dá um rumo para a vida das pessoas, né? E quando você fala que também, acho que nós já fomos bárbaros, nós já fomos canibais. Então, mais que bárbaros, já fomos canibais. Né? Então, eu acho que é por aí. Além de tudo que elas disseram, eu acho que é a grande oportunidade nossa nas casas espíritas, realizando as pessoas, levando esse conhecimento. Né? Acho que esse é um grande passo. Exatamente. Na casa espírita, uma coisa que a gente lembra sempre, né? Uma frase que a gente tem sempre, né, em mente é o seguinte: nós somos eles nós mesmos. Né? Então, aquilo que a gente apronta, o que a gente faz hoje, é um momento, em alguma encarnação, a gente vai chegar lá e vai colher aquilo. Né? Então, é oportunidade. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Sônia? Simone? Não? Tá, ok. Podemos continuar, então? Então, vamos lá. Então, é dessa forma mesmo, né, que na obra de Deus, é o que Jesus falou para a gente. Amar o teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como mesmo. Não faça teu próximo aquilo que você que fizessem para você, né? Então, ir equalizando, ir contornando, e ajudando, né? Ajudando as pessoas a fazerem alguma coisa, ajudando a progredirem e mostrando para as pessoas como elas podem ter o que elas têm pela frente. Isso mesmo. Bom, então, continua assim, né? De participar da lei do progresso sem limites, os caminhos para os teus semelhantes, elevando teus irmãos para ti e iniciando-os nos esplendores do universo. Né? Olha, abrindo novos caminhos, novas visões,
esses novos caminhos aí a gente vai entender como uma nova visão, novas visões, né, para que cresça, para que ele possa observar, para que ele possa estudar, para que ele possa entender a sua razão de ser, o porquê da sua vida, e com isso ele vai reformulando o seu pensamento e as suas ações, né? Então, elevando teus irmãos, atraindo-os para ti, iniciando nos esplendores do verdadeiro, do belo, nas sublimes harmonias do universo. Não será aí criar, transformar almas e mundos? Na medida em que a gente faz aquela coisinha assim pequena, né? Na medida em que, por exemplo, no exemplo que a Sandra colocou, que ela chega lá para a companheira dela de trabalho, que ocupa um determinado cargo, e mostra para ela que, de repente, de um jeito especial, de repente, aquela maneira não é a melhor maneira dela funcionar, a melhor maneira dela tratar, né, dela se corresponder com as pessoas, dela parar, dela refletir. No momento em que a gente faz isso, no momento que alguém faz isso com alguém, na evangelização, na hora que você pega uma criança e você mostra para aquela criança como é que ela precisa se conduzir, é o diverso, né? Na evangelização de adultos também, não é só a evangelização infantil, na evangelização de adultos também, em que ela começa, que você leva o esclarecimento, quantas coisas você não elimina daí, né? Durante muito tempo, hoje em dia eu sou só uma colaboradora, mas eu já estive à frente da administração de um trabalho de divulgação doutrinária pela internet, o espiritismo.net. E quando esse trabalho começou, foi lá na década, nem sei de quando tem 20 e tantos anos, 25 anos, eu acho. Não sei, também tem uns 20 e poucos anos, uns 25 anos, por aí assim. A internet ainda era internet de escada, né? Ainda era aquela internet de escada. E nós tínhamos um trabalho, hoje em dia tem, mas já está com outras frentes, com outras mídias, né? Nós tínhamos um trabalho num programa de chat ao vivo, que era o IRC, e que nós tínhamos um canal que era uma sala de papo, era chamada de sala espiritismo, sala espiritismo. Então, ali entrava sempre uma pessoa que naquela organização tinha a figura do operador, ele tinha um arroba ao lado do nome dele, ele comandava, ele tinha o acesso às ferramentas daquela sala, né? Ele tinha que encerrar a sala, abrir a sala, enfim, fazer as coisas que tinha que fazer ali naquela sala. E várias pessoas chegavam para estudar a doutrina espírita. E nós tínhamos, assim, vários estudos. Cada dia da semana, todos os dias a sala abria, e cada dia da semana abria, era o assunto que a gente conversava, né? Um dia era livro dos espíritos, outro dia era livro dos médiuns, outro dia era Gênesis, outro dia era uma coisa que sempre gostei de um pouco, era agilizar as situações do dia a dia sob a ótica espírita. Então a gente ficava ali, abria à noite. Geralmente abria à noite, todo mundo trabalhava, todo mundo só podia chegar em casa a hora que chegasse em casa, que poderia abrir a sala. Então a sala abria, a partir da sala abria, e até 11 horas, meia-noite, por aí assim, até enquanto aquela pessoa ia ficar ali. Mas tinha alguns companheiros, que tem companheiros colaboradores, até hoje tem companheiros do Brasil e do Brasil. Esses companheiros do Brasil, eles abriam à noite, que era à noite para a gente, e para eles já era cedinho, né? Em função do fuso horário, pessoas da Europa, mais da Europa mesmo, né? Então eles abriam à noite. E alguns companheiros que podiam ficar até a madrugada, né? Abrindo a sala, e sempre tinha gente, mesmo na madrugada, sempre tinha gente para poder estudar ali. E uma vez, depois o colega relatou para a gente, entrou uma menina que ela se identificou, ser identificada por um apelido, por um nickname, ela se identificou, ela estava onde ela era, e começou a conversar, disse que ela tinha curiosidade de conhecer a doutrina espírita e coisa e tal, não sei o que lá, e começou a conversar. Aí o companheiro perguntou, mas por que você entra tão... Ela é uma menina nova, era uma adolescente. Ela falou assim, mas por que você entra tão tarde da noite? Por que você não entra cedo? Por que você não entra mais cedo? Você vai encontrar pessoas, a gente pode conversar. Aí ela falou assim, ela fez assim, é porque a minha família é evangélica. E essa hora é a hora em que os meus pais estão dormindo, então é a hora que eu posso entrar e posso estudar com vocês sem sofrer a interferência deles e sem sofrer qualquer ação por parte deles. Né? Então, ela tinha a curiosidade de conhecer, ela queria conhecer, ela dizia que ela não entendia muito os postulados lá da igreja dela, quando falava sobre céu, inferno, dores e aquela coisa de sofrer, de penas, de castigo, ela não conseguia compreender aquilo. E ela só podia isso porque durante o dia ela também não podia pegar um horário dela disponível para ir para uma casa espírita. Ela não tinha como. Né? Não tinha como. E os meus pais também não sabem mexer com o computador. Eu sei mexer. Então aqui eu posso mexer de noite para eles não verem, que eu posso mexer com tranquilidade, porque eles não sabem como chegar aqui. Aí você vê a importância do esclarecimento, chegando esse esclarecimento de diversas partes.
né, em diversos pontos. Tínhamos uma outra colega que ela morava aqui no Rio de Janeiro, mas ela morava numa cidade do Rio de Janeiro, ela frequentava o Rio de Janeiro, foi para uma cidade seguinte, então o que ela fazia? Eu digo, a hora que eu descobri, você vai penar. Ela copiava textos do Evangelho, copiava os textos, chegava, não colocava autoria, claro, nem colocava a fonte, chegava para o pastor e dizia, olha que coisa bonita, vamos conversar sobre isso? Aí entregava para o pastor ficava apaixonado pelos textos, né, lá do Evangelho, e eles conversavam. Então, de que formas, de quantas formas você pode levar essa informação de modo que as pessoas, com conhecimento, elas tenham condições de compreender, de entender e levar a vida de uma outra forma, né? Então, quando você consegue, como ele diz assim, consegue transformar almas, quando você consegue conhecer as almas, essas almas em conjunto transformam o mundo. Né? Então, não é aquela história de uma andorinha sozinha não faz verão, ela não faz o verão sozinha, mas ela vai auxiliar a outras andorinhas, né? A outras andorinhas que podem também estar ali voando com ela. Então, quando você muda uma alma, você só muda o mundo, você só muda uma sociedade, se os indivíduos mudarem entre si. A gente quer uma sociedade Só uma fraterna. coisa, Vânia, é o seguinte, falando uma experiência, no centro que eu frequentava lá no Rio, eles tinham um trabalho com idosas moradoras do Morro dos Macacos. E era uma época, aquela época bastante difícil, né, nas comunidades. Olha, vocês não imaginam a transformação daquelas senhoras, elas chegavam tão revoltadas, né, porque havia casos que eles não permitiam, matavam a pessoa, não permitiam, mas elas tiveram, com o trabalho de evangelização, uma compreensão, uma coisa muito, foi um trabalho, foi não, que ainda existe lá, elas não continuam com esse trabalho, mas enquanto participei, foi realmente uma coisa de transformação mesmo daquelas pessoas, eu não entendo, entre pessoas muito simples, né? E aí você vê o quanto realmente essa transformação aconteceu, e que bons, né? De passar até a levar os netos para a evangelização, foi um trabalho bem na obra de Deus. Bem bonito, bem na obra de Deus, a colaboração na obra de Deus, né? Então, tem exemplos, assim, muitos exemplos. O Haroldo Dutra, em uma das palestras dele, ele fala isso. Esse planeta não passa para planeta, ele não vai conseguir passar para planeta de regeneração enquanto alguém morrer de fome. Enquanto alguém estiver passando fome, enquanto alguém tiver fome, esse planeta não muda para a regeneração. Porque ele só vai mudar a partir do momento em que as almas que estão inseridas no planeta mudarem entre si. Ela vai fazer a coletividade, ela é uma só, mas ela vai fazer a coletividade. Faz a coletividade da tua família, faz a coletividade da tua vizinhança, faz a coletividade de uma série de outros meios, porque você certamente é observado. Né? As tuas reações são observadas, você vai mudando essa coletividade. É o que ele fala aqui. Esse trabalho imenso, fértil, não será aí criar e transformar almas em mundos. Esse trabalho imenso, fértil em gozos, não será feito a um repouso morno. O Dani gosta do morno. Esse trabalho é difícil. Às vezes é difícil, né? Mas é o trabalho, é o que te move. Esse trabalho não será preferido a um repouso morno. Quer dizer, a coisa do eu quero, mas não quero muito, eu faço, mas não flui, eu faço até que a gente não se lança esse trabalho. Né? A gente não se lança esse trabalho. Ah, lá é difícil, é problema do governo, é governamental, não é meu, é governamental, sim, a gente sabe que é. Eu faço parte disso aí. Eu não vou ficar esperando alguém fazer alguma coisa se eu posso lembrar quem está ali do meu lado. Então é um trabalho que compete com nós. E ele conclui, colaborar com Deus, realizar em tudo e por toda parte o bem e a justiça. O que pode ser maior, mais digno que o espírito imortal? O que pode ser que pode ser maior, o que pode ser mais digno para um espírito imortal trabalhar na obra de Deus, colaborar com a obra de Deus? E ele continua, eleva, pois, o teu olhar e abarca as vastas perspectivas do teu futuro. O futuro da gente não é só aqui, não é esse mundinho só que está em volta da gente. Não é só esse pedacinho que está em volta da gente, aqui até onde estende os meus braços, as minhas asas. Não é isso. Né? O meu futuro não é isso. É muito mais do que isso. Eu sou muito mais do que isso. Somos muito mais do que isso. O espírito é muito mais do que isso. Né? Esse espetáculo, a energia necessária para enfrentar os ventos e as tempestades do mundo. E quando ele fala isso, aí a gente lembra, né, da própria natureza do lado da gente. Acho que foi ontem, sim, uma missa do Bom Dia Rio, o helicóptero mostrando aqui a Serra dos Órgãos, aquele tom avermelhado do sol querendo nascer, mas ainda está encoberto pelas nuvens. E está lá, é um novo dia que chega.
uma nova aurora que está surgindo, é um novo momento que está surgindo com esperanças novas, né? De repente, aquela problemática da véspera, que tirou o sono, que não deixou a gente dormir, que deu gastrite, que passou mal, que chorou, de repente a solução está ali, mas a gente não consegue enxergar. E, de repente, olhando para a natureza de um modo geral, você pode alertar para alguma coisa e estar ali, né? Então, Aure, nesse espetáculo, quer dizer, nesse espetáculo da natureza, é a vida, né? A energia necessária para enfrentar os ventos e as tempestades do mundo. Caminha, valente lutador, sobe a escarpa que conduz a estes cumes, chamando de dever e sacrifício. Olha só que coisa bonita. Ele está nos convocando a não desistir. Ele está nos convocando a seguir em frente. Está nos convocando a ter fé. Quando ele diz, caminha, valente lutador. Sobe a escarpa que conduz a essa parte mais alta, a essa felicidade, essa alegria final, né? Sobe a escarpa que conduz a esses cumes, aqui chamamos de virtude, dever e sacrifício. Como a gente vai descobrir as virtudes que nós temos? Quando a gente colabora na obra de Deus, a gente coloca em prática as nossas virtudes. O auxílio, a paciência, a tolerância, o escutar, o falar, o dar a mão, dar o ombro, né? A virtude, o dever, é o dever que nos para com o nosso irmão, para com o nosso semelhante, e o sacrifício, porque tudo na vida gera um sacrifício, né? Sair da zona de conforto, Vânia. Oi? Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Porque aqui, quando ele coloca, é a tudo de Deus, né? Quando ele diz assim, para enfrentar os ventos e as tempestades do mundo, sai da tua zona de conforto, caminha, porque nós temos isso, nós pode até parecer assim, imagina, né? Mas nós somos simplesmente só que não consegue enxergar isso. Mas e por que não enxergamos? Exatamente. O que nos falta para enxergar isso? É o medo do novo, é o medo desconhecido. É a zona de conforto. Eu posso ficar aqui quietinha, porque eu já sei o que acontece, eu já sei como acontece, eu já sei quando acontece. Então, por que eu vou mudar? Por que eu vou lançar? Por que eu vou sair daqui? Por que eu vou sair? Eu estou tão quietinha aqui nesse cantinho, vou me aventurar a sair daqui, né? Então, é sair da zona de conforto, se libertar da zona de conforto, né? Olha esse pedaço, essa frasezinha também. É a zona de conforto. Não te detenhas no caminho para colher as florzinhas das sarças, para brincar com as pedras douradas. Avante, sempre avante. Quer dizer, não se distraia, não se perca, não se iluda com essas coisas pequenininhas que a zona de conforto nos traz. Para que eu vou escalar, colocando no sentido bem prático? Para que eu vou escalar? Alguém diz assim, do lado de lá você vai ver uma paisagem belíssima, mas eu vou ter que subir, eu vou ter que me cansar, vou ter que... Tem flores aqui? Eu tenho flores do meu lado? Para que eu vou subir se eu tenho flores aqui? Então, aquele pequenininho que está ali é a minha zona de conforto. Para que eu vou pensar? Para que eu vou buscar coisas mais difíceis? Certamente eu vou encontrar sempre lá atrás. Para que eu vou me aventurar isso? Me aventurar isso para quê? Eu tenho aqui, está tão bonitinho aqui, não é? Então, é para brincar com as dourar. Avante, sempre avante. Vês nos céus esplêndidos esses astros brilhantes, esses sóis arrastando suas evoluções prodigiosas, brilhantes cortejos de planetas. A gente enxerga isso, a gente vê isso. Vês nos céus esplêndidos esses astros flamejantes, esses sóis inumeráveis, arrastando nas suas brilhantes cortejos de planetas. Quantos séculos acumulados foram precisos para formá-los? Não foi de um dia para o outro. Não foi bem, deu o Big Bang, pum, explodiu, formou a Terra e está bem bonitinho, né? Há um trabalho, a lei de trabalho é uma lei do universo. Está lá no Livro dos Espíritos, uma das leis divinas. A lei de trabalho é lei do universo. Então, quantos séculos acumulados foram precisos para formá-los? Quantos séculos serão precisos para dissolvê-los? Quantos séculos? Pois bem, virá um dia em que todos esses povos serão apagados, em que estes mundos gigantescos se separarão para dar lugar a novos globos e outras famílias de astros que emergem das profundezas. É o ciclo da vida. Tudo se modifica, nada é estático. O universo se modifica, a vida se modifica, tudo está em movimento, nada é estático, né? O que você vê agora, se tivéssemos um telescópio potente, poderíamos ver alguma coisa agora que depois não teria mais, né? Porque tudo está em movimento. Nada do que vês hoje existirá mais. O vento será varrer para sempre a poeira desses mundos desgastados. Mas tu viverás sempre, prosseguindo tua marcha eterna no seio de uma criação
incessantemente renovada. Ou seja, não acaba, o espírito é imortal. Tu viverás sempre. O espaço se transforma, as coisas se transformam, mas você tem vida, você é imortal, prosseguindo a tua marcha eterna no seio de uma criação incessantemente renovada. Incessantemente renovada, acompanhando esse projeto, acompanhando esse projeto. Que serão, então, a tua alma depurada, engrandecida, as sombras e as preocupações do presente. Na medida em que você caminha, na medida em que você vive, na medida em que você segue em frente, né? O que será para a tua depurada engrandecida, as sombras e as preocupações do presente? Se a gente analisar a nossa vida no dia a dia, no terra a terra, como eu costumo falar, as preocupações que tínhamos, que talvez tivéssemos há 30 anos atrás, não sei as preocupações que a gente tem hoje. Aquilo que nos tirava o sono há 30 anos atrás, que nos desgastava, que nos deixava infelizes, que nos deixava felizes, hoje talvez não seja represente preocupação alguma. Porque o resultado do nosso amadurecimento, a gente amadurece não é só para criar cabelo branco, né? E nem para algumas estruturas obedecerem à lei da gravidade, né? A gente amadurece para conhecer melhor, para poder conhecer melhor, na medida em que amadurece. Então, talvez os valores que nós tivéssemos, que nós tínhamos há uns anos atrás, há 30, 40, quantos anos pudesse ser lá atrás, talvez esses valores nos preocupavam, tiravam o sono, ocupavam a nossa mente 24 horas por dia. Talvez hoje isso não represente nada. A gente olha para trás e diz assim, meu Deus do céu, mas eu perdi tanto tempo com isso. Eu me sacrifiquei tanto, eu me desgastei tanto com essa questão, hoje em dia isso não representa nada, e a gente vê que não representa nada. Né? Por quê? Porque é o resultado desse amadurecimento. Se nós, nessa vida, nessa encarnação, nesse período de vida, a gente consegue ter essa percepção, imagina o espírito enquanto imortal. Né? Ele vai conseguir ver, entrever toda a sua trajetória e ver que aquelas coisas que talvez em encarnações passadas fossem assim fundamentais para ele, não mais, né? Porque ele vai amadurecendo. E à medida que ele vai amadurecendo, na medida que ele vai crescendo, na medida que ele vai evoluindo, mais simples essas coisas se transformam. Então ele tem paz. Então ele consegue ter paz. Eu ficava angustiada, porque eu não tinha o vestido rosa que eu queria. Aí no meu baile de final de semana, aquilo podia ser morte para mim. Né? Aquilo podia representar morte para mim, eu não ter aquilo, objeto, aquela coisa para fazer, para eu poder me apresentar. Se naquele tempo aquilo era sinônimo de desespero da minha alma, hoje não representa mais nada, pode representar nada. Né? Eu não necessito, eu necessito dessas coisas materiais para conduzir a minha felicidade, para trazer a minha felicidade. Não tem dúvida, mas elas passam a não ser essencialmente. Então, a gente percebe, nesse espaço que a gente está agora, nesta encarnação, como as coisas vão mudando de valores, né? Como as coisas vão se modificando, como os nossos valores vão se mudando, as nossas preocupações deixam de existir, talvez sejam tomadas, sejam o lugar mais adiante também não terá validade alguma. Né? Então, o que serão, então, para a tua alma depurada e engrandecida, as sombras e as preocupações lá na frente, que vai representar? Nada. Vale. Oi? Oi? Por que a gente não pode ser cedo? Por que essa maturidade você pode ser cedo? Pois é. Eu fico, às vezes, porque, sabe, lógico, né? Algumas coisas a gente com o tempo. Podia vir mais cedo, sei lá. Né? Acho que eu vou conversar com o Pai Eterno e falar, por favor, na próxima vida, vê se eu amadureço mais cedo. Porque você falou uma coisa, é verdade, meu Deus. Quando você falou de um vestido rosa, não sei o quê, eu tive um vestido rosa, que a coisa mais difícil foi eu me levar esse vestido e botar no brechó. Eu achava que eu tinha vestido, quando eu vestia 10 reencarnações, eu ia entrar no vestido rosa, gente. Olha, e é exatamente isso que eu importo, a questão da maturidade. Eu fico pensando, será que essas crianças que vêm agora, será que a maturidade vai chegar mais cedo para elas, assim, né? Será que vai chegar um tempo em que a gente vai diminuir essa infância nossa, né, que é necessária, até para que ele possa ir amadurecendo? Porque às vezes as pessoas perdem o tempo, cultivam tanto ressentimento, tanta raiva, tanta mágoa, tanto ódio, tanta coisa, para você mais tarde olhar para trás e falar, meu Deus, por que eu deixei isso acontecer comigo? É verdade. É essa maturidade que a gente vai revelando dessas vidas, né? Que a gente vai entendendo ao longo das nossas múltiplas vidas. Né? Ao longo das nossas múltiplas vidas. Então, se a gente não muda, esses valores mudam, né? Mas esses valores mudam, que imagina a linha de progressão da espírita de um espírito. Entende? Por favor.
eu fazer uma colocação em cima que a Sim. Rosângela, né, falou agora, que alguns jovens, na faixa hoje de 18 a 20 anos, 22 talvez, já tem uma mudança de comportamento. Por enquanto, tem visto isso mais nos meninos, tem até um exemplo na família, que é o meu sobrinho, né? Eles não têm essa coisa material de ir para balada, de eu tenho que ter isso, eu tenho que ganhar o carro do meu pai, nada disso. Eles estão mais preocupados, assim, em já estar ajudando o próximo, já está preocupado porque vê moradores de rua, por que eu tenho tanto, é que eles não têm, não só no Rio, não. Tem alguns coleguinhas deles, filhos de imigração, então já tem uma nova geração mesmo, né? Já vindo, os espíritos já estão vindo, já talvez até um pouco mais evoluídos do que nós fomos, né, nas nossas infâncias, que a gente se preocupava lá com o vestidinho rosa. Óbvio que ainda tem muita gente materialista, a galera do Leblon, que levou para a Rio, né? Ou seja, mas eu estou vendo que já tem uma geração nova, já tem crianças de 4, 5 anos de idade, que falam coisas assim, essa criança já tem essa maturidade, né? Então, acho que a gente já está vivenciando isso, já está começando, olha que é muito pequenininho, mas eu acho que já está começando a aparecer, sim. A gente não vai ver, né? Porque a gente vai embora antes Que veio de lá. São espíritos do né? terceiro milênio. Chegando, vai acontecer. A mudança vai acontecer. Vai acontecer. A gente queira ou não, ela vai acontecer. Mas necessários, esses exemplos, são necessários, esses espíritos, para mostrar para é assim que se faz. Os jovens assim, que eu vejo evoluídos, eles são totalmente discriminados dentro da sociedade. São os negros que são que gostam de balada, não sei o quê, ainda são excluídos, né? Que é o trabalho deles, coitado, se impor na sociedade, que eu sou normal desse jeito, eu preciso de um montão de roupa nova, de sapato, para ser o cara, né? Ou a menina, enfim. E eles já estão sofrendo também, eles sofrem retaliação por isso. Quer dizer, a história, né, que está se repetindo. Se repetindo. Exatamente. A gente vê, sim, quem está lidando com criança também, quando você vê a reação de criança hoje em dia, você percebe isso. Entende? Percebe? Teve, na época eu achei muito legal isso, na época das Paralimpíadas aqui no Brasil, a escola não fez um campeonato, as crianças não tinham esse visual, tá? Mas o que a escola fez? Algumas crianças foram vendadas, colocaram a venda, e tinha sempre um coleguinha do lado que conduzia aquela criança que estava com a venda nos olhos, aquele alvo. Então, eles queriam para aquela criança que estava. Como era difícil ela fazer aquilo, ela capaz de enxergar. E qual a importante presença do colega, ele conduzia para chegar, chegar lá no ponto que ele tinha que chegar. Então, você vê isso, né, hoje em dia, nas crianças modernas, e como alertam a gente, como chamam a atenção da gente, quando você está fazendo uma coisa que não é de acordo com o que eles estão, com o que eles acham, né? E chamam a atenção da gente, sim. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus, é essa geração do terceiro milênio, é a geração do planeta de regeneração, que tem que chegar, é assim que se faz. Você está fazendo errado. E tem que te mostrar que eu posso fazer desse jeito. Né? E a gente vê isso na mídia, volta e meia a gente vê na mídia, né? Outro dia apareceu também no programa de televisão, um menininho desenhava, fazia lá os desenhos, pintava, e estava vendo os desenhos, os papéis dele lá por R$2, R$3, que até agora, já na pandemia, eu já tinha saído do hospital, eles estavam para comprar máscara, para distribuir máscara para as pessoas, sabe? Então você vê essa preocupação, você já vê essa preocupação. Então são esses espíritos chegando aí, então, chegar, né? Assim, acidentes eles não deixam no fundo da nossa memória, serão tristes ou doces recordações, dias, horizontes e infinidade, mas mais presente. As provas suportadas serão como uma nuvem fugida no meio de um céu sereno, ou seja, vai passar. Sabe? Vai chegar um momento lá na frente que isso não vai representar tanta dor para você. Passa, né? Como Emmanuel Chico, né? Isso também passa, né? Vocês conhecem essa passagem? Não foi o Chico, ou foi Joana com o Divaldo, acho que foi Emmanuel com o Chico, né? Ele estava lá todo agoniado, coisa, ele queria as pessoas através das mãos dele, que ele queria receber uma mão da tristeza, das agonias dele. Aí Emmanuel mandou ele sentar, aquele que pedia intercessão, ele desse para ele, para ele fazer um pouco, etc. Aí Emmanuel mandou ele sentar, para aí. Aí botou lá, isso também passa. Aí ele perguntou, mas só isso, Senhor? Porque isso também passa. Você está feliz? Isso passa. Você está angustiado? Isso também passa. Então, tudo é transitório na vida da gente. Quando a gente consegue compreender que tudo é transitório, que nada é nosso, nada é daqui, que tudo é transitório, tudo é transitório, a gente entende isso aqui. Diante dos horizontes infinitos da imortalidade, os mares do presente, as provas cortadas serão como uma nuvem fugidia no céu sereno. Aí se transforma naquela, às vezes, aquela pedrinha que está pequitinha no sapato que incomodou,
né? A fé que faz isso, é a certeza da verdade que nos concede isso, é a certeza do amor que passa. Não se esquece, mas passa, ameniza. A gente consegue compreender os nossos dias de uma forma mais tranquila. É que nenhuma obra na casa, a gente faz uma casa com você, morando no lugar, mas momentos de desorganização, momentos de ordem, e você vai ter exatamente aquilo que você quer. Você vai obter a casa que você quer. Você vai pegar lá, de ter a casa como você sempre fez. Você tem que suportar o lugar, você tem que poeira, você precisa suportar isso tudo. Lá na frente, você vai ter aquilo que você quer. Que mais à frente serão um novo fugidia no mesmo tempo. Portanto, as coisas da terra. Não tem necessidade de progresso. E tudo são do seu aperfeiçoamento a ti mesmo. Não, gente, não tem como blasfemar, não tem como se desesperar, né, entrar em desespero, né, porque elas são necessárias ao teu progresso. Porque a gente só sabe, só aprende depois que a gente passa. Depois que a gente passa, é que a gente aprende aquilo ali, que vê que aquilo é importante. Mas imaginar, mas isso dói. Você superar a perda de um ser querido dói muito. Dói bastante. A gente não esquece. Passam-se anos, anos e anos, e a gente não esquece, porque existe amor, existe isso, né? Mas você se habitua com a ausência daquela pessoa no teu meiozinho. Você se habitua com aquela ausência. Você sabe que ela está seguindo o seu caminho, né? Então, você passar por essa dor faz parte do ser humano. Quem não passou pela dor da perda de um ente querido, da perda de um ente amado? Passamos, né? Por essa dor, a gente caminha através da dificuldade. Você viu uma frase, tá? Mas que eu acho belíssima, 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 belíssima. É uma frase de Carl Schutel, numa mensagem, que eu não sei lembro qual é, que eu só me lembro desse pedacinho, que diz assim: a doutrina espírita te faculta sorrir enquanto engole o seu pranto. Ela te faculta sorrir engolindo o seu pranto. Engolindo o seu dor, da saudade, da falta de estar ali, mas ao mesmo tempo ela te dá a certeza. Então você engole o teu pranto, você chora, você engole o teu pranto, mas você sabe que você não foi nunca mais, não foi uma vez, não foi nunca mais, você junto, aquele espírito está junto com você. Né? Então achei essa frase assim, então para mim resume o que a espírita te faculta: sorrir engolindo. Você chora, você sente, mas você sabe assim que tem uma e que tudo vai continuar, né? Então, ele diz assim: a tua missão é contribuir para o pensamento, aperfeiçoando-se a ti mesmo. Mas não prenda a alma nelas exclusivamente. Não viva ali na dor. Não prenda a alma nelas exclusivamente. E busca, antes de tudo, os ensinamentos que elas contêm. O que é a dor está ensinando? O que Deus quer que eu aprenda com essa dor que está se instalando, que se instalou na minha vida? O que eu preciso aprender? O que eu preciso testar? O que eu preciso aprender? Né? Não te prendas nelas, não prendas tua alma nelas exclusivamente. E, antes de tudo, os ensinamentos que elas contêm, quer dizer, as dores, as agonias, que ensinamentos que têm. Através deles, compreendemos que o objetivo da vida não é nem o gozo, nem a verdade, mas muito mais por meio do trabalho, do estudo, do cumprimento do dever, o desenvolvimento dessa alma, dessa qualidade, que encontrarás em túmulo, tal como tu mesmo a tiveres formado no decorrer da tua existência. Olha que bonito, gente. Esse parágrafo todo. Sem dúvida, não, gente, pois elas são necessárias ao teu progresso e tua missão é de contribuir para o seu aperfeiçoamento, aperfeiçoando-te mesmo. Ou seja, conhece mesmo, sabe da antiguidade, já Paulo diz, conhece-te a ti mesmo, tenha o trabalho de conhecimento próprio, né? Mas não prendas tua alma nelas exclusivamente, não se prenda, você é muito maior que isso, lutador, você está muito acima disso, e busca, antes de tudo, os ensinamentos que elas contêm, aprende com elas. Aprenda com elas, aprenda a viver com elas, aprenda todas as lições que elas podem te trazer. Né? Através deles, verás que o objetivo da vida não é nem o gozo, nem a felicidade. Né? Nem o gozo nem a felicidade, mas muito mais por meio do trabalho, do estudo e do cumprimento do dever. O desenvolvimento dessa alma que está trabalhando, dessa encarnação, desse espírito que nós estamos trabalhando aqui, os pega, que depende ali, mas que a gente vai dando elementos para que isso se esclarecer dentro da gente, né? Mas muito mais por meio de trabalho, do cumprimento do dever, o desenvolvimento dessa alma, dessa personalidade, que somos nós, que encontrarás além túmulo, tal como tu mesmo a tiveres formado no decorrer da tua existência terrestre. Ou seja, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Eu vou encontrar lá no túmulo a alma que eu tiver formado para mim, a alma que eu tiver construído, o espírito que eu tiver trabalhado as minhas mazelas, a intolerância, o egoísmo, o orgulho,
né? A gente vai trabalhando isso e vai encontrar lá do outro lado, lá no túmulo, depois do túmulo, na espiritualidade, essa alma que a gente continua. Não vou me santificar. A morte não vai me santificar. A morte não vai me santificar. Vá e reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Mas sou eu mesmo. Eu mesmo preciso me reconciliar comigo mesmo. Preciso, através desse autoconhecimento, me reconciliar comigo, entender, me aceitar, ter caridade. Que a caridade não é com os outros, a caridade é com a gente também. A caridade não cobrança, né? Eu ainda não consigo fazer isso, mas eu vou tentar. Eu aprendi, tá? Não é desse jeito que eu vou fazer, mas eu chego ali no dia passado, vou tentar de novo. Essa caridade que devemos ter conosco, para conosco mesmo, faz parte da caridade. Assim como eu preciso do amor do próximo, eu preciso do amor também. Eu também preciso amar, eu preciso querer e respeitar as minhas limitações. Eu não consigo fazer desse jeito, mas eu posso tentar. Eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu tento de novo. É o carinho que a gente tem que ter com a gente. É esse conhece-te a ti mesmo, conhece a ti mesmo. É só uma correr e ficar lept. A gente descobrir coisas que a gente gosta, mas a gente precisa entender, enquanto que nós somos, que nós precisamos conseguir, mas não a base de a base de isolamento, não. É a base do amor, a base da aceitação, a base do entendimento. E essa é a minha limitação, sabe? Eu não consigo fazer agora, vou tentar. Eu faço mais adiante. Não consegui, eu tento de novo. Porque a gente vai encontrar lá, quando ele fala que no final reencontrarás além túmulo, tal como tu mesmo no decorrer da tua existência. Ela não vai ser surpresa. Ela não vai ser surpresa, porque sei as minhas limitações. Né? E assim a gente conseguiu terminar o capítulo tão pequenininho, uma hora, colaborando na obra de Deus. E desta forma, na medida em que a gente colabora na obra divina, na medida em que a gente também colabora, que a gente cumpre o nosso papel, nós também estamos colaborando na obra divina. Estamos colaborando com Deus. A nossa colaboração é externa e a nossa colaboração é aqui. Estou te mostrando aqui. Tá? E aí, quando é que você sai da tua zona de conforto você vai conseguir fazer isso? Né? Sabe o que eu me lembrei? Ah. O irmão Jacó. Ah, sim. Né? Aí como se encontra do lado de lá. Né? E olha que ele tinha né? Quando chega do lado de lá, naquela situação, ele tem que ser retirado de casa. Você falou, porque até a caneta virava do apego, né? Quer dizer, ele tinha apego, né? E embora tivesse todo o conhecimento, vamos botar assim, né? O conhecimento espírita, né? Relativamente falando, porém, não é isso. É mais do que ele coloca, né? Trabalho, estudo, dentro do dever. E às vezes passa tempos batendo, às vezes, na mesma como diz, né? Você não vai, ou faz a mesma forma, querendo que a não vai crescer, né? E quem sofremos somos nós, quer dizer, a alma, assim, aquilo que eu fui aqui, realmente, que é a verdadeira vida, então ela ter aqui, ela ser tolerante ali, ela ser paciente, quer dizer, são coisas que eu acho que para muitos de nós deve ser uma grande decepção quando desencarna e você observa que eram coisas simples que precisavam ser feitas e que a gente fez um caminhão imenso. Batalha. Nós saímos da zona de conforto, mas uma coisa, como você colocou, eu posso ficar na zona de conforto o tempo que eu quiser, mas uma hora eu vou ter que sair. Ou eu vou sair pelo amor, ou eu vou sair pela dor. Exatamente. Não é? Exatamente. É o mecanismo da lei, né? A lei do progresso, ela não vai parar, ela vai seguir e a gente tem que seguir ela, porque faz parte da lei divina e natural, da lei do progresso. Não eu posso fazer, eu quero mudar, eu estou muito bem, obrigado, orgulhosa, vaidosa, tudo bem, mas vai ter uma hora que eu vou ter que mudar, porque a própria lei vai fazer com que eu mude. Como que você vai ser empurrado da transformação? Porque ele além disso, nós temos isso. A questão é você ter isso dentro de você e encontrar fazer aquele mergulho que Santo Agostinho Porque você não muda quando falou, né? As crianças que estão chegando ao planeta agora, eles já têm uma outra ideia, né? Você não muda agora, né? Mas eles estão chegando, eles estão voltando, eles estão crescendo em número. Chega uma hora que você se sente um peixe fora d'água nesse meio. Quando a lei age sobre você e diz, olha só, tá vendo? Até agora nós esperamos que você mudasse. Você não quis, então agora o teu círculo é que você queria fazer. Aí a lei começa a te incomodar. Aí ela vai te cobrar ali naquele momento. Agora, o que você fazer? Teve uma passagem com o Arthur, né? Ela é teóloga, e ele começa a deixar cobrar as coisas, me cobrar as coisas assim, que ficou assim, tá bom, tá, errei, eu vou fazer direito, tem mais uma vez. Nessa época tinha 5 anos, ele tá agora com 9 anos, nessa época ele tinha com 5 anos. Ele é fluminense, né? Ele é apaixonado por Fluminense, eu sou Flamengo, né? Aí ele chegou para mim, ele disse para mim, vovó,
Ele falou, você, mãe, eu torci. Aí eu falei, filho, mas eu vou torcer. Aí ele ficou olhando para mim com uma cara de eu falei, meu filho, olha só, o Fluminense joga. Então, eu torço Fluminense. Eu torço Fluminense. Se ele jogar com o Corinthians, se ele jogar com o Fluminense, ele foi numerando, que ele chegou no Vasco. Se jogar com o Fluminense. Mas a minha mãe é Vasco. A forma de amar é que mãe, você não vai querer ver ela triste. Então, se você não quer ver ela triste, então você não vai ela feliz, você também. Então, assim, nessas palavras para mim. Quando a gente quer a felicidade, e se você não torcer para o empate, ela é feliz. E você feliz, você perdeu, você passa feliz. Mas existem outras lições que ele dá, as coisas que ele me dá, assim, entende? Então, esses são esses que estão chamando, estão colocando. Eu jogar isso aqui. Eu tenho que. Né? Então é isso, são esses espíritos da fusão planetária que estão chegando para a gente poder conviver com eles. Né? Alguém mais colocação? Não? Rosângela começou, não foi você? Isso foi a Ana que fez. Então fecha assim. Vamos agradecer a Deus pelo estudo de esclarecimento, principalmente essa união de espíritos, seguindo, tentando seguir a mesma caminhada segura, em harmonia, dos ensinamentos de Jesus. Nós possamos ter uma boa noite, que nós possamos ter um final de dia tranquilo, em paz, abençoados por Deus, auxiliados pelo nosso anjo, que possamos estar sempre com o objetivo da nossa estudo, da apreensão, e passar isso da melhor maneira para frente, para auxiliar as pessoas. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Gente, obrigadaça pela Simone. Noite, Levi. Até a próxima quinta-feira, nesse horário, bate-caverna e bate-caverna. Bate-nada.